A inadimplência do consumidor brasileiro está tão alta que já chegou ao debate eleitoral. No Brasil, quase metade da população adulta começou 2026 com ao menos uma dívida em atraso. Em fevereiro, os inadimplentes somavam 81 milhões e 700 mil consumidores, de acordo à Serasa, que leva em conta tanto dívidas junto a instituições financeiras quanto outras faturas do dia a dia, como de água e luz. E não é só. De acordo ao Banco Central, hoje cada brasileiro tem em média 1/3 da renda comprometido com o pagamento de parcelas e juros. Isso somente de dívidas financeiras. É um percentual alto e por isso passou a preocupar não só os endividados. Os motivos que levam a esse alerta geral são o nosso tema de hoje. Sou Solange Monteiro e este é o Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. Vem comigo. No caso da inadimplência, Camila Abdelmalak, economista da Serasa, reforça que a alta não é só em quantidade de negativados, quase 7 milhões a mais do que um ano atrás, mas também no volume de dívidas. Nós estamos falando que, em média, um CPF negativado carrega 4 dívidas inadimplentes, né? Então, um ticket médio ao redor de R$ 1.600, quase, isso é um pouco mais do que um salário mínimo, né, aqui no Brasil. Então, isso mostra o quão difícil que é para a população brasileira voltar a ficar adimplente. O grupo onde o comprometimento de renda com dívidas tende a ser mais crítico, pois inclusive se soma a outros gastos permanentes entre aqueles que recebem até 2 salários mínimos, e que, de acordo ao IBGE, representa 70% da população ocupada. Quando a gente olha para dados da Serasa Experian, e aqui a gente tem o nosso modelo de renda, a gente fez um estudo que apontou que os brasileiros, em média, têm ali 70,5% da sua renda comprometida. E aí a gente fala que esse comprometimento, ele não é apenas com o pagamento de serviço da dívida, mas a gente também olha muito na ótica das despesas do dia a dia. Então, quando a gente está olhando ali indivíduos que estão ali na faixa até um salário mínimo, nós estamos falando que esse comprometimento ele é ao redor de 90%. Então, não tem nenhum colchão para conseguir acomodar, né, qualquer tipo de imprevisto. Esse quadro se dá em um momento ainda positivo do mercado de trabalho, com desemprego em mínimas históricas e salários registrando ganhos reais. Mas desde o ano passado, a economia vem desacelerando, tendência que deverá se manter em 2026 e 2027. E essa combinação de muito endividamento e redução de crescimento pode ser potencialmente arriscada, como explica Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro IBRE. Quando a gente estuda o papel do crédito nas economias, crédito é super importante. O mercado de crédito sólido, amplo, ele ajuda o quê? O desenvolvimento de um país. Mas a gente sabe que quando uma economia cresce com muito endividamento das famílias, que ajuda ao crescimento do PIB, quando há uma reversão do ciclo econômico, a gente sabe que esse período vai ser muito mais intenso de desaceleração e mais duração, porque as famílias precisam o quê? Reduzir seu consumo para pagar suas dívidas. Em recente edição do Boletim Macro, Silvia e um grupo de pesquisadores do IBRE recordam que na recessão brasileira entre 2014 e 2016, que foi precedida de um período de forte aumento da concessão de crédito, foram as famílias de baixa renda que mais sofreram para reequilibrar seu orçamento. Os estudos já mostraram que no período da recessão, essas famílias que estavam tomando essas modalidades mais caras, elas tiveram que reduzir muito mais o consumo durante o período recessivo. E a gente tem que lembrar que os números que a gente tem lá naquele período de 2014 são muito menores do que a gente tem hoje. Em análises publicadas na Conjuntura Econômica, pesquisadores do IBRE apontam que esse quadro de endividamento crescente pode ser justificado por alguns fatores, a começar por um descompasso. De um lado, uma elogiada agenda do Banco Central que permitiu uma inclusão de mais pessoas ao mercado de crédito, o que incluiu a expansão das chamadas fintechs. Mas de outro, uma agenda de educação financeira que não avançou na mesma velocidade e que é importante para garantir aos novos tomadores mais conhecimento para gerir sua vida financeira, como explica Catherine Hennings, pesquisadora associada do IBRE e analista da BRCG.
há um contingente bem grande da população, principalmente de baixa renda, que acessou o mercado financeiro recentemente e ainda não está suficientemente letrado financeiramente para fazer as suas opções. São pessoas que consideram que o cartão de crédito é adicional de renda, não uma antecipação de renda que tem que ser paga, que consideram que se eles pegarem o crédito consignado, o salário deles no mês seguinte continua igual. Não continua. O crédito consignado, a prestação, a amortização e uma parte dos juros vem debitado direto da remuneração mensal. Então, há uma redução da remuneração mensal. Há diversos aspectos da modalidade de crédito que devem ser explicitadas e ensinadas, e as pessoas precisam ser educadas financeiramente. Paralelamente a esse conhecimento que alguém pode dizer que é técnico, tem uma questão de comportamento, né? Nós temos uma tradição longa de inflação, onde quando tinha o dinheiro, a tendência era consumir o mais rápido possível, porque é agora que eu consigo comprar. Nós conseguimos combater a inflação, já temos inflação baixa, o Plano Real tem mais de 30 anos, só que ainda está entranhado nas pessoas que se elas conseguirem comprar, agora é a hora, essa promoção não posso perder. Tal como Caterine, o pesquisador do FGV IBRE, Flávio Ataliba, também ressalta aspectos comportamentais que podem levar ao uso excessivo do crédito para o consumo corrente, especialmente as modalidades mais caras, que contribuem para as dívidas se tornarem uma bola de neve. Para se ter uma ideia, a população com renda inferior a 2 salários mínimos, que detém 18% do total do crédito concedido a pessoas físicas, é responsável por quase 40% das dívidas no rotativo do cartão de crédito, que é aquele acionado quando o devedor não paga o total da fatura e cuja taxa de juro pode superar os 400% ao ano. Quando a gente vai pagar algo à vista e tirar o dinheiro do bolso, a gente sempre pondera se aquele dinheiro que eu estou pagando agora corresponde ao benefício ou à satisfação daquele serviço que vai me propiciar. E essa é a regra do ser humano. O problema é o seguinte, é que quando eu tenho um instrumento financeiro que faz com que essa dívida seja paga no futuro, eu quebro o nexo imediato entre o benefício e o custo. E a sensação para o consumidor é que aquilo dali está saindo de graça. Ah, não, eu vou pagar no cartão de crédito 10 vezes. Aí eu nem sei quando. E essa sensação que é enganosa, porque na medida que você coloca uma despesa no seu fluxo futuro, você vai estar comprometendo a sua renda futura que vai ser necessária para pagar aquele desembolso que você se comprometeu. Então, as pessoas agem dessa forma naturalmente e não percebem que o que importa para ela, na tomada de decisão dela, é se aquela prestação cabe dentro do fluxo futuro do salário. Assim como a educação financeira, a regulação também é um ponto de atenção. É o que destaca Rafael Schioser, pesquisador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão da FGV, que coordena uma pesquisa sobre inclusão financeira entre inscritos no Cadastro Único. Ele indica que, nesse campo, o exemplo mais recente e preocupante está relacionado ao Pix, sistema de pagamento que ganhou popularidade também entre os beneficiários de programas sociais. Então, no final de 2021, um ano após o lançamento do Pix, as pessoas faziam, em média, 5 pagamentos de Pix por mês, as pessoas do Cadastro Único. Esse número bateu em 40 no final de 2025, ou seja, mais de um pagamento por dia já. Não surpreendentemente, o maior nível de crescimento se deu entre os bancos digitais, né? Em 2025, o Banco Central anunciou a ideia de lançar o Pix parcelado, mas sua regulação para se tornar um produto oficial desse sistema operado pelo Banco Central ainda não aconteceu. As instituições financeiras, entretanto, já oferecem o parcelamento do Pix como uma alternativa de empréstimo. Rafael alerta que a falta de informações padronizadas nesse parcelamento amplia o risco do consumidor confundir uma tomada de crédito às condições originais do Pix, de uma transação instantânea e gratuita. Mas indiretamente a gente conseguiu perceber que as pessoas não têm
percebido que o Pix parcelado é uma operação de crédito com juros. Então não fica muito claro na interface do aplicativo, na hora de fazer o Pix parcelado, que aquilo é uma espécie de um empréstimo, né, que vai ser pago em parcelas. Então, a nossa recomendação tem sido para ter alguma regulação que exija um pouco mais de transparência na hora da concessão do Pix parcelado. Você está ciente que isso aqui é uma operação de crédito? Você está ciente de que por um valor de R$ 100 você vai acabar, no final das contas, pagando X a mais, né, porque você está pagando juros nessa operação, né? Então, acho que uma simples janela a mais, né, que obviamente torna o pagamento um pouco mais custoso, né, no ponto de vista que assim, um clique a mais tende a fazer as pessoas usarem menos o produto, mas do ponto de vista de transparência seria muito bom. Por ora, a chamada angústia financeira dos consumidores brasileiros já se reflete nas pesquisas de confiança do IBRE, na agenda do governo e também na pauta das campanhas eleitorais. No caso do governo, estão no radar preocupações com as bets, apostas esportivas online, e o lançamento de um pacote de medidas que deve incluir um novo programa de renegociação de dívidas, com a promessa de descontos de até 80% e a liberação de parcela do FGTS para a quitação desses compromissos. Ainda que seja importante reduzir a inadimplência, Silvia Matos alerta para os riscos que esse alívio sirva para um novo endividamento e não para a desalavancagem que ela defende como necessária neste momento da economia brasileira. Nossa preocupação é que a gente está tentando repetir algum padrão que a gente já viu que não dá certo. As famílias hoje comprometem, em média, 29% da sua renda média. Então, isso é um valor muito mais alto do que a gente observou no passado. E mesmo assim, né, está tendo incentivo a tomar mais crédito, a comprometer mais a sua renda. André Brás, coordenador de índices de preços do FGV-IBRE, destaca que o cenário em 2026 não será fácil. Além da perspectiva de uma desaceleração no ciclo de cortes de juros, mantendo o crédito mais caro, a guerra no Irã trouxe um viés de alta para a inflação em itens sensíveis para a população de baixa renda, como os alimentos, efeito da alta dos combustíveis sobre fretes e fertilizantes. E sem guerra já tinha previsão de aumento no preço dos alimentos, porque a gente tem um El Niño a caminho, né? Com possibilidade de afetar aí volume de distribuição de chuvas, né? Então atrapalhando algumas safras. Já houve uma quebra de safra agora para feijão, por exemplo, né? E ele subiu repentinamente, subiu 20% em um único mês. Em algumas safras de ciclo mais curto já podem ser bem afetadas pelo aumento do preço dos fertilizantes. Qual é a parte da sociedade que no fundo vai sentir mais? Sempre os menos favorecidos, né? Em qualquer situação, principalmente essa em que os alimentos podem sofrer tanto pela desvalorização cambial quanto pelo encarecimento do escoamento da produção doméstica e internacional. Flávio Ataliba lembra que conter o superendividamento e o aumento da inadimplência é essencial para um mercado de crédito que contribua para o crescimento econômico. Programas de renegociação podem ajudar a equilibrar o orçamento das famílias no curto prazo, mas não substituem medidas que cuidem da saúde do sistema e da economia brasileira no longo prazo. Por um lado, a gente precisa que a arquitetura macroeconômica no país seja de tal forma que as taxas de juros possam cair fortemente e vertiginosamente dentro do ambiente seguro sem gerar inflação, porque isso aí ajudaria a conter a evolução da dívida das famílias. Mas junto com isso, nós precisamos ter um amplo e forte programa de fazer com que as pessoas possam entender quais são as melhores estratégias em termos de educação financeira, de inteligência financeira, de como realizar seus gastos, entender quais são os vieses cognitivos que as pessoas muitas vezes estão submetidas a tomar decisões precipitadas, sem pensar nas consequências naquilo. Então, isso é complexo, mas se a gente não for por esse caminho, a gente nunca consegue resolver uma situação em que, no final das contas, o prejudicado, o grande prejudicado, são as famílias e, do ponto de vista macroeconômico, o país, porque se a gente não tem demanda também, o país não vai conseguir aumentar a sua produção, seu PIB, porque não vai ter para quem vender, porque está todo mundo endividado e inadimplente. Então, esse é o movimento que a gente precisa ter nos próximos meses, nos próximos anos, na economia brasileira.
Para conhecer os estudos do FGV Ibris sobre crédito e inadimplência, consulte os links na descrição deste episódio. O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Maria Fernanda Negreiros de Mello. Até a próxima!